Aí, agora eu acho que vai dar. Esse negócio de deixar na parede não funciona comigo, não. Vou segurar aqui que eu acho que fica mais fácil. Agora tá todo mundo ouvindo, né? Sim? Alexandra Nasser, boa noite para todo mundo aí. Ai, que ótimo. Então vamos conversar agora com uma maior tranquilidade. Pessoal de Campinas, um beijo. Teresina, Porto Alegre, todo mundo. O texto fala sobre medo, tristeza e sofrimento. Só recapitulando, se você não recebeu a crônica, se cadastre no literatua.com.br, é só procurar literatura jurídico, colocar seu e-mail, é gratuito para você receber semanalmente. Então é só entrar isso, literatua.com.br, a Débora colocou aí. Bom, pessoal, seguinte, a crônica de hoje é sobre medo, tristeza e sofrimento. O texto começa dizendo que a gente sente medo mesmo. E vai narrar para aqueles que prestam concurso e depois de aprovados no concurso que desejavam, momentos de medo. Um dos medos é o medo da não aprovação, depois você sente medo na segunda fase, na sessão pública, depois você sente medo de uma prova oral, depois você toma posse e sente medo da primeira audiência, medo de ser um fiasco, depois alguém te pressiona em algum ponto e você sente medo. Medo é natural. Medo de tudo não pode ser natural. Este é o primeiro ponto. Se você tem medo de tudo, parece-me que há aí um atestado de falta de autoestima e de falta de fé. Porque você precisa entender que o medo é natural quando você sai da sua zona de conforto. Então você pode sentir medo. O que não pode acontecer é o seu medo te manter na zona de conforto. O que não pode acontecer é você fazer do seu medo um obstáculo intransponível. O que eu digo para você é o seguinte, e eu digo isso para alguns alunos meus, quando vão prestar provas, por exemplo. A situação não pode piorar. Por exemplo, quem vai prestar prova, a única chance que tem é de passar. Porque na pior das hipóteses, ele perdeu aquele domingo de manhã. Piorar não vai piorar. Não aprovado, o sujeito já está. Então a única chance que ele tem é de ser aprovado. A única chance que ele tem é de melhorar de vida. Então é preciso ser maior do que esse medo. Eu tenho medo da prova de segunda fase. Eu tenho medo da entrevista de emprego. Ora, você, que para quem presta concurso seria a prova oral. Ora, você quando se propõe àquele emprego, tem que ser maior do que esse medo da entrevista. Agora, o que eu sugiro a você? Eu sugiro a você que você treine antes em casa. Provavelmente a primeira vez que você for arguido vai ser um fiasco, a primeira prova que você fizer vai ser muito mal feita, a primeira resposta numa entrevista de emprego não vai ser das melhores, importa que ela seja na sua casa. Se você fizer na sua casa, com seu amigo, com alguém que te conhece, treine antes, ou um curso, isso vai evitar o fiasco. É preciso ser maior do que o medo. Quando você estiver numa situação de desafio e sentir medo, pense, a situação não pode piorar. A única chance que eu tenho é de melhorar. O texto fala de medo, mas o texto também fala de tristeza. E ele vai dizer que a tristeza também é inevitável. O sujeito acorda feliz, cantando, o texto diz isso, e de repente alguém liga e dá uma notícia ruim. O sujeito compra, e essa história de um conhecido meu, por isso que eu cito ela no texto, compra uma caixa de chocolate para a namorada, quando vai entregar, ela pede um tempo.
depois que passa é engraçado, mas no dia não é tão engraçado assim, não. E aí, naquele momento, você sente tristeza. Tristeza é natural, mas tem que ter motivo. O que eu acredito é que você não pode, de forma alguma, tentar impedir esse sentimento quando ele surge. O que você não pode é tentar impedir e pior do que tentar impedir é tentar reter. É natural que você fique triste naquele momento. Então, permita-se aquela sensação de tristeza. Quando há um término de relacionamento, o psiquiatra Flávio Gicovati vai dizer que parte da tristeza não é porque aquela pessoa morreu na sua vida, porque quando acaba um relacionamento, ela morreu na sua vida. Ele vai dizer, talvez, e parte dessa tristeza é porque você morreu na vida dela, na mente dela, e isso te faz sofrer. E talvez seria um pouco até de egoísmo mesmo. Mas, em suma, tristeza tem que ter motivo. Se não tiver um motivo, é bom você procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, a igreja. Mas, e ainda se tiver motivo, pode procurar também. Mas tristeza tem que ter motivo e ela tem que ser passageira. Por isso que eu falo, você pode viver a tristeza. Não adianta você ignorar, porque a ferida está ali. É preciso tratar a ferida. Então, permita-se essa tristeza, mas esgote. Viva aquele momento de tristeza. Você pode chorar um dia inteiro. Há uma música que eu acho que tem uma origem bíblica, que tem uma origem bíblica, em verdade, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Você tem que esgotar essa tristeza, esse seu sentimento de tristeza. Pode esgotar, pode chorar. Passou aquele momento de tristeza, o sujeito foi reprovado na prova, aí ele chorou um dia inteiro, era a segunda fase, é normal. Chore, passe aquele dia chorando, no outro dia acorde. Você tem que ser maior do que essa tristeza. Parece piegas, todo mundo diz, você tem que ser maior do que essa tristeza. Sim, mas qual é a outra opção? Ser menor do que a tristeza? Então não dá. Então você tem que ser maior. Esgote a tristeza, supere. E aí é a hora de você se recompor. Você tem que ser maior do que essa tristeza. Mas, em terceiro lugar, o texto vai falar de sofrimento. E vai falar muito de sofrimento por antecipação, que é uma preocupação que eu tenho e uma preocupação que, depois de assistir a uma palestra do doutor Augusto Cury, me parece mais claro. É o seguinte: sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação é sofrer pela perda daquilo que não temos. E, portanto, parece-me uma prisão da mente. A mente te aprisiona, e é isso que o professor Augusto Cury vai dizer. Vai dizer: as pessoas são escravas no único lugar que elas deveriam ser verdadeiramente livres, que é no pensamento. Conquistamos a liberdade na política, a liberdade na sociedade, a liberdade na lei e perante a lei, mas na mente não. E perceba você que essa escravidão da mente faz você sofrer por antecipação. Há pessoas que procuram uma saída para o sofrimento por antecipação. Sabe o que elas fazem? Elas se jogam no buraco. Gente que não quer sofrer, não cria expectativas, fala: eu não vou criar expectativas, crie tudo, né? Tem uma brincadeira: crie tudo, crie um burro, crie um cavalo, mas não crie expectativas. Tem gente que é assim, tem gente que não quer criar expectativa para evitar o sofrimento, gente que se lança no buraco para evitar a queda. Mas o que eu quero te dizer é que lançar-se ao buraco evita a queda, mas não evita o buraco. Você continua no buraco. Lançar-se
no revés, pode evitar a sensação de revés, mas não evita o prejuízo. E, portanto, não criar expectativa ou resumir-se a uma vida medíocre não evita com certeza a tristeza da quebra da expectativa, mas não evita a frustração que é trazida necessariamente pela mediocridade. Quando você estiver sofrendo, sempre faça duas perguntas. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E a segunda pergunta é: o que eu não posso fazer para mudar essa situação? A gente tem que atuar dentro dos nossos limites. Isso também é libertar a mente. Bom, por quê? Porque se você sofrer por aquilo que você não pode mudar e continuadamente você sofrer, esse sofrimento vai causar o seu fim, porque a depender de você, ele não vai passar, já que você não pode mudar. Por fim, para concluir, você precisa entender que é impossível passar pela vida sem sentir medo, sem sentir tristeza e sem sentir sofrimento. Porque isso é da vida. O mesmo professor Augusto Cury vai dizer que a vida é um contrato de risco. Ninguém sabe o que vai acontecer com ninguém. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, você não saberia ou não imaginaria jamais que você estaria vivendo exatamente o que você vive hoje, por mais que você tivesse planejado ou por maior que seja o seu planejamento. Eu digo que é uma pesquisa nos Estados Unidos, não me pergunte de onde, não lembro, em que as pessoas eram entrevistadas sobre como elas se imaginavam daqui a 10 anos. E elas diziam o seguinte: eu me imagino assim, com tantos filhos, casado, morando nessa casa, enfim. E aí eles perguntavam: e há 10 anos atrás, você poderia prever isso? Nossa, de jeito nenhum. Há 10 anos atrás eu trabalhava em outra função, aí eu recebi um convite. O sujeito foi demitido, precisou mudar de cidade. Eu me casei com uma pessoa que eu encontrei numa viagem tal, que eu não poderia nunca prever. A vida, a cada 10 anos, toma rumos que hoje são inimagináveis. Portanto, não tenha medo do sofrimento. A verdade é que medo, tristeza e sofrimento fazem parte. Você só precisa ser maior do que eles. E, na verdade, em vários desses momentos, você vai encontrar felicidade. A felicidade está em não ver o relógio passar, em não ter a percepção do tempo. Ou como diz a autora do livro best-seller na França, que é o sal da vida, está nessas pequenas coisas do dia a dia, no beijo que você dá no seu filho antes de dormir, no livro que você lê e se encanta com um texto, no bom filme que você assiste, na amizade que você faz com a pessoa que você convive e nesses sorrisos que você espalha. Espalhe sorrisos todos os dias. É isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou deixar o link do Literatura no meu Instagram agora. Quem quiser ler, receber a crônica da semana que vem, por favor, só clicar e deixar o seu e-mail. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês essa noite. Um beijo e até semana que vem, porque hoje é quinta-feira. Um beijo, gente. Tchau, tchau.